Voltando aqui à quarta parte da mensagem Corpos Incorruptíveis, um privilégio dos salvos. Eu terminei a terceira parte, falando sobre as ovelhas, quem serão as ovelhas que entrarão em vergonha ao ressuscitar na última ressurreição. São ovelhas ricas que viveram no império de morte espiritual, debaixo da lei ou antes da lei, certo? E essas ovelhas, tendo condições, não ajudaram os mais pobres. E também as ovelhas que foram infiéis ao pacto que Deus deu a Moisés, como o primeiro cabeça de pacto. Ou seja, os infiéis à lei, os desobedientes à lei, aqueles são os quais não ajuntaram galardão. Então vão ressuscitar para vergonha. E você vai entender durante o restante da mensagem que tipo de vergonha é essa, por que se dará dessa forma. Hebreus capítulo 3, verso 14, veja o que Paulo diz aqui, Hebreus 3, verso 14, porque nós tornamos participante de Cristo. Isso aqui é para o pacto consumado, são para nós desse pacto, não para aqueles. Ok? Olha, porque nós tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Então, você vai entender durante a mensagem que a confiança é extremamente importante para que os filhos de Deus não ressuscitem em vergonha. E também é importante aqui nesse pacto. Davi já dizia lá atrás, olha, os que confiam no Senhor, olha, nós vamos passar por esse salmo, eu vou explicar o mistério que está escondido atrás deste salmo. Vamos entender agora a respeito dos 3 pilares da salvação que eu comecei a falar e não terminei. Os 3 pilares da salvação. Presente, não é presente de presente passado, não é isso. Presente é algo que se ganha, tá? Segundo pilar, graça. Terceiro, obra. João capítulo 10, verso 28. Abra sua Bíblia, você retorna um pouquinho atrás. João capítulo 10, verso 28. Você conhece essa passagem. Olha, diz assim o Pai espiritual: dou-lhes a vida eterna. Dou-lhes. Olha, não é te vendo, te troco com você, não, é dou-lhes a vida eterna. Olha, e nunca hão de morrer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. A pergunta é, bom, quem falava aqui era o Cristo nos dias da carne, Jesus de Nazaré, o primeiro marido da igreja morta. Então, ele falava para qual rebanho? Se você me acompanha há um bom tempo, você sabe que há 2 rebanhos, que eu sempre falo sobre isso, para que te alerte, para que tu esteja atento e não esqueças. Olha, porque a mensagem graça, uma completa a outra. Você ouve uma mensagem hoje, olha, aclara uma boa parte obscura do teu raciocínio, e a próxima mensagem que você ouvir, independente do título, olha, vai te elucidar outros pontos que estão escuros, e que o sistema religioso não foi capaz de aclarar. Então vejam, dou-lhes a vida eterna. Jesus de Nazaré falava para quem? São 2 rebanhos. O primeiro rebanho, os judeus, participam de salvação por eleição, e nós de origem gentílica, o segundo rebanho, que participamos de salvação por predestinação. E Jesus falava ao primeiro rebanho, dou-lhes a vida eterna. Então esse é o primeiro pilar da salvação. Os judeus ganharam como presente, porque o que diz lá o que disse o profeta? O profeta diz que Deus escolheu Israel como seu tesouro principal. Esta é a razão de que eles se ensoberbeceram, olha, ficaram tão inchados, tão vaidosos, que acharam que a salvação não poderia se estender a outros povos como nós, de origem gentílica, e esta é a razão pela qual Deus os provocou ciúme. O que diz lá em Gênesis? Alargue Deus a Jafé e habite nas propriedades de Sem.
Sem é o representante de quem? Dos judeus. E Jafé, o nosso representante. A nossa linhagem vem de Jafé. Então, alargue Deus a Jafé, alargue Deus os gentis predestinados. E habitem nas propriedades de Sem. Olha, isso causou um ciúme, porque, bom, faz parte de outra mensagem e você vai entender muito bem. Então, Jesus dizia, dou-lhes a vida eterna e nunca hão de morrer. E qual é o segundo pilar? O segundo pilar está em Efésios, capítulo 2. Você conhece muito bem a passagem, Efésios, capítulo 2. Veja o que diz, Efésios, capítulo 2, verso 8. Efésios 2, verso 8. Diz assim, a palavra do Pai na boca do apóstolo Paulo. Olha, porque pela graça sois salvos. Sois está dentro do verbo ser. Tu conheces verbo, porque tu estudou. Olha, eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois. Olha, pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Vamos ler o verso 9 para tu entender o que o verso 9 fala para você e para mim. Olha, eu estou explicando direitinho que a vida eterna foi um presente de Deus aos judeus, oferecido por Jesus de Nazaré, o primeiro marido. E agora eu estou mostrando o Cristo ressurreto falando na boca de Paulo para nós, o segundo rebanho, que participa de salvação por predestinação. E veja o que diz. Olha, vamos ver o verso 9. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Você sabia que essa passagem aqui, ela não serve para um determinado grupo de pessoas que, olha, você vai entender durante a mensagem. Eu disse desde o princípio que essa mensagem é importantíssima. Corpos incorruptíveis, um privilégio dos salvos. Porque essa mensagem, além de explicar essa parte que compõe o título, ela também explica sobre a ressurreição, como nós viemos estudando até agora, e você entende muita coisa. Então, Paulo diz, pela graça sois salvos. E no 9 diz, não vem das obras. Olha, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, a impressão que se tem é que o verso 9 está falando para todas as pessoas. Não. O verso 9 está falando para os gentis predestinados que participam de salvação por eleição, porém que segundo a carne são pobres. Tu lembra aquela passagem que Jesus, quando estava na terra, ele disse aos pobres, lembra? Olha, ativas aí a mente de Cristo. Aos pobres é anunciado o Evangelho do Reino. Simples de entender, abençoado. Mas tem que ter graça e tem que ter apostolado. Porque Paulo diz, nós recebemos graça e apostolado para obedecer à fé. Por isso diz, por meio da fé. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Então, nós fomos alcançados pela graça de Deus. E, por isso, esta é a razão que Paulo falou isso. Salmos 135, verso 4. Salmos 135, verso 4. Vamos lá agora no salmista Davi, Salmos 135. Olha, Salmos 135, verso 4. Vamos ver o que diz a palavra. Salmo 135, verso 4. Eu tenho que gravar por etapa, porque senão o WhatsApp não aceita um vídeo grande. Então tem que fatiar a mensagem. Salmo 135, verso 4. Diz assim, porque o Senhor escolheu para si a Jacó e a Israel para o seu tesouro peculiar. Então, essa é uma das razões pelas quais Jesus disse, dou-lhes a vida eterna. Palavra direcionada ao primeiro rebanho, aos judeus. Bom, entendemos aqui que o primeiro pilar foi a salvação baseada no presente. Entendemos que o segundo pilar é a salvação baseada na graça de Deus, pela graça sois salvos. E vamos entender o terceiro pilar. O terceiro pilar é um pouco complexo. O terceiro pilar fala
a respeito da salvação, ou seja, da vida eterna por obras, porque se você é salvo, obviamente que você tem vida eterna. Então nós estamos falando de vida eterna, salvação, vida eterna é a mesma coisa. E eu explico isso aí na próxima etapa.